flamenguista. E tudo começou com meu pai, né? Na real, começou de geração em geração. Do meu bisavô. Hoje que eu fui no Maracanã, numa final de Campeonato Carioca, meu pai me levou, que foi contra o Flamengo. É de 2010, aí o pessoal lembra. Da partida ali, cara, eu era bem pequeno, mas eu lembro bastante das coisas. Eu me apaixonei pelo time, como dizem os botafoguenses, eu fui escolhido. E minha história com o Botafogo começou bem cedo, porque eu sou de uma família de botafoguenses, por parte de pai. E meu pai, inclusive, me levou no Maracanã para ver a final de Botafogo e Bangu em 1967. E eu tinha de 9 para 10 anos. E eu assisti o jogo lá junto com meu pai e meu tio. O Botafogo ganhou o Bangu de 2-1, e aí foi campeão carioca, que naquela época o campeonato carioca era um campeonato que a torcida dava muita importância. Naquela época não tinha campeonato brasileiro. Quando eu não tô acompanhando pela televisão, eu tô no estádio, então eu diria que sempre quando possível eu tô acompanhando o meu time. No Maracanã, eu sempre faço esforço de ir, e quando é jogo mais distante, então às vezes é caro transporte e tudo mais, então eu assisto pela televisão, mas quando é no Maracanã eu sempre priorizo ir no jogo. Eu sempre acompanho meu time pela televisão, porque eu não perco nenhum jogo do meu time, independente de qual jogo, qual campeonato, eu sempre vou acompanhar. Quando dá também eu vou ao Newton Santos, né, no estádio do Botafogo, para assistir os jogos. Se não der para ir pro Newton Santos, eu tô acompanhando pela televisão mesmo. Aí, cai o cascalho do mês, eu acabo indo ao estádio para assistir, acompanhar junto com meus amigos, botafoguenses também. Quando eu não vou no estádio, eu sempre estou acompanhando o Botafogo. Eu não perco nenhum jogo do Botafogo, eu sempre assisto todos os jogos do Botafogo. Eu acompanho detalhe a detalhe. Os torcedores do Botafogo, acho que eles têm essa característica de querer saber tudo, entendeu? A gente não se conforma assim só com uma noticiazinha ou outra. A gente quer saber todos os detalhezinhos de todos os jogadores. O que é o pirata? Onde é que o pirata entra na história? O pirata é a empresa que não é autorizada a transmitir essa partida de futebol, faz de uma forma clandestina, se apropriando das imagens, né, que são captadas pelas empresas de radiodifusão autorizadas, retransmitindo essas imagens para o público, né, gratuitamente, ou cobrando uma taxa, ou cobrando desse público um valor, e estão atuando na ilegalidade. Ela incorre num crime, né, que é um crime que é chamado de violar direitos autorais ou os que lhes são conexos, que está previsto no artigo 96 do Código Penal e prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Em caso de essa transmissão visar um lucro direto ou indireto, essa pena ela passa a ser, em vez de detenção, ela passa a ser de reclusão, e ela passa de 3 meses a 1 ano para 2 a 4 anos, além de uma multa que essa empresa vai ser obrigada a pagar. Eu nunca deixei de ver jogo do Botafogo porque eu não tenho serviço, porque eu sou apaixonado pelo Botafogo, então assim, independente de qual campeonato eu esteja jogando, eu vou procurar algum meio para assistir, nem que sejam esses sites hoje em dia, na internet, com a facilidade que ela tem. E recentemente, né, eu tive que me mudar da minha outra casa. Eu
tô morando numa região que infelizmente é comandada por crime organizado, né? E eu fui obrigado a assinar o IPTV. É um conjunto, né, de assinatura com várias transmissões, com séries, filmes, os outros canais também. Então eu não perco o jogo do meu time porque ele tem praticamente tudo, então eu consigo assistir tudo. Eu acho a pirataria, assim, é até complicado falar isso, mas é um mal necessário. Pô, eu acho que seria um mal necessário, porque a gente acaba, né, atrapalhando o trabalhador lá dos streams, né, os caras que compraram o jogo, mas é a única forma, né, que a gente que ama o nosso time tem pra acompanhar. Porque no real eu assisto os jogos que são da pirataria, porque é a única forma, né, que a gente tem, ou o rádio, né, mas eu normalmente não escuto muito rádio, então eu vou assistir os jogos pela pirataria. Eu assinei o Premier recentemente, e eu consegui ter uma condição um pouco melhor e tal, eu conversei com meu pai, e a gente conseguiu rachar esse Premier e assinar. Então, os jogos, pelo menos do Brasileirão, eu tô acompanhando sem usar pirataria. Por exemplo, a Libertadores, a ESPN, Disney Plus, e a Copa do Brasil pelo Prime Video, e eu não tenho esses streams, então é a única forma. Olha, eu acho que essa pulverização de transmissão de jogos, tanto do Botafogo quanto dos outros clubes, não foi uma boa, porque o que acontece? Você precisa ter assinaturas de vários canais, né, de vários streamers, né? E aí isso encarece muito. Então, você acaba gastando, né? Então, para aquele torcedor mais, situação financeira assim, mais humilde, eu vejo assim muito ruim para eles, né? Dificuldades que eles têm para ver um jogo, né? Às vezes eles deixam de ver o jogo porque eles não têm condições de pagar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de futebol, não só do Botafogo, né? Eu sempre gostei de assistir a Premier League, a La Liga também, o Campeonato Espanhol. E assim, são vários canais diferentes que passam, agora serviços de streaming também. Então isso foi muito negativo, porque infelizmente eu sou obrigado a, às vezes, recorrer a outros meios, né? Para conseguir assistir essas transmissões que, se eu for parar para assinar todos os canais, infelizmente, eu fico duro. Olha, uma vez nós usamos aqui um site pirata, mas depois nós achamos que isso não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, e nós paramos de utilizar. Então, a partir dessa vez, todos os jogos do Botafogo nós estamos assistindo direitinho, pagando as plataformas direitinho para poder ver os jogos. Então, claro que num país, como você disse, com uma distinção, uma diferença social tão grande, uma injustiça social tão grande, a gente consegue entender que as pessoas façam isso. Então, assim, é possível você entender que as pessoas acabem acessando de forma pirateada, por canais que transmitem, né, os jogos de forma, vamos dizer, ilegal, né, que não pagaram para isso. Então, sim, a gente consegue entender isso. Agora, entender uma situação não é justificar uma situação. Por mais que a gente saiba que existe esse fosso social e que sim, as pessoas acabam encontrando maneiras de ter acesso às coisas, do ponto de vista ético, não dá para justificar uma coisa dessa. Você entende, mas não justifica. Até onde vai o seu limite para transgredir? Né? Se você já abriu a porta da transgressão, entendeu? Eu acho que, pelo amor ao time, acho que vale tudo. Pelo amor ao time, vale tudo. Porque foi o que eu disse, cara. Se eu tivesse a oportunidade de ter acesso a esses meios oficiais, como camisas, as transmissões, é claro que eu pagaria. Só que, infelizmente, a gente vive num país que é bastante complicado, em questão de financeiramente falando, né? Obviamente. Então, é bastante complicado. Infelizmente, a gente vive num país onde as pessoas às vezes se divertem a fazer o errado. Alguém pode dizer, olha, assistir todos os jogos do meu time é caro, porque eu tenho que ter uma TV por assinatura, porque eu tenho que ter um pay-per-view,
ou eu tenho que ter uma assinatura de streaming, etc. Então, um diagnóstico único não tem, tá? Por outro lado, nada disso justifica você não respeitar a lei do país. Então, é curioso isso, porque às vezes a gente está brincando com algo que deveria ser simples. É ilegal? Não faça. Existe o risco de cometer um crime? Não faça. Mas no Brasil acontece isso. Uma das razões pelas quais você assistir todos os jogos do seu time é caro é porque você não tem uma demanda muito grande de pessoas para comprar e você paga muito caro para ter o direito daquele clube. Então é aquela coisa, o ovo ou a galinha, o que veio primeiro, né? Se todo mundo comprasse, o preço cairia, e cairia bastante. Nenhuma decisão é individual numa sociedade, né? Numa sociedade, a decisão só seria individual se você morasse sozinho numa ilha. Aí a sua decisão seria individual. Mas as decisões individuais, elas afetam a coletividade. Alguém está pagando por isso. Alguém está pagando pela pirataria, porque é claro que as fornecedoras de conteúdo sabem que isso acontece. E aí elas vão cobrar de quem efetivamente paga a mensalidade, de quem gasta o que vocês dizem que uma pessoa tem que gastar para acessar esse conteúdo, elas vão cobrar mais dessas pessoas para compensar a pirataria. Isso vai acontecer. Então, eu estou me beneficiando fazendo uso de um conteúdo pirata, mas alguém está pagando por isso. Não é você, mas alguém está pagando por isso. Então, óbvio que individualmente você está cometendo um deslize ético e socialmente você está prejudicando as pessoas. A Globo garante para os seus anunciantes uma audiência média durante os jogos de 24 pontos de audiência, fora tudo que ela entrega na sua grade de transmissão. Desde o Bom Dia Brasil até o Serginho Grosman no sábado à noite. Então, o pacote de transmissão hoje da Globo está na casa dos 350 milhões de reais por ano. E por que as marcas pagam isso? Porque elas acreditam que ao aparecerem na transmissão, que ao aparecerem nas reportagens, ela vai vender mais. E ela vende mais para quem? Para nós. Né? Então, se ela tem um orçamento de marketing de 350 milhões, é porque ela ou vai vender ou já vendeu esse valor para ter essa verba, muito mais desse valor para ter essa verba de marketing. Então, quem paga a conta somos nós, sempre. Então, se está caro para nós agora é porque a gente está atrapalhando também o processo. Não é porque alguém está ganhando demais. Então, se a TV Globo, o Sport TV ou qualquer parceiro de streaming perde a audiência para a pirataria, ele vai perder força de venda. E ao perder força de venda publicitária, ele vai perder força de pagar para o futebol os direitos de transmissão. Então, não é quem perde mais ou perde menos. Todo mundo perde com a pirataria. É um efeito cascata. Na minha opinião, os clubes deveriam dar uma atenção maior para o setor popular da torcida. Porque, foi o que eu disse anteriormente, as pessoas nem todas têm poder aquisitivo de outras. Então, tem pessoas que querem muito ir ao estádio, mas aí você vai ver o preço do ingresso inacessível para algumas pessoas. Então, eu acho que os clubes deveriam focar um pouco mais nessas pessoas para fazer sócios torcedores mais em conta, com descontos consideráveis nos ingressos, nos produtos oficiais também. E não necessariamente precisam ser os produtos principais, como as camisas de jogo, mas algum produto que você possa fazer com que essas pessoas que não têm acesso a esses produtos tenham esse poder de ter a camisa que elas sempre sonharam ter. Então, assim, eu acho que se o clube puder ter transmissões mais baratas, produtos oficiais mais baratos, mais em conta, eu acho que com certeza não precisaria recorrer à pirataria e usufruiria completamente dos produtos oficiais do clube. Quando é o jogo local. Tem ingresso que é muito caro, até pro setor que seria um setor popular do Flamengo ao Norte, tá absurdo o preço do ingresso. Então acho que se você diminuir o preço do ingresso, ou talvez, como a segunda opção, conseguir conciliar mais jogos numa mesma streaming, com preço acessível para todo mundo, acho que consegue diminuir sim. Acho que o ideal seria pudesse voltar ao que estava antes, entendeu? Sport TV, Premiere e Globo, entendeu? Ou no máximo mais uma plataforma, mas não ter essas quantidade imensas de plataforma. Já que tem, pelo menos que barateasse, ficasse um preço mais em conta só para os torcedores
mais humildes poderem ter acesso e poder assistir os seus jogos.